página Apex Centro Luísa Domaradski. Curte aí a página e depois você vai lá em seguindo, clica em ver primeiro. Todas as vezes que iniciar uma transmissão ou tiver uma postagem, você vai ver no seu feed de notícia primeiro. Se não, você entra ali na página apenas e vai rolando para baixo até chegar numa tagzinha vermelha, vai estar escrito ao vivo. Aí você assiste ao vivo. Vai também lá no youtube.com/c/Ludomaradski e se inscreve lá no canal, que cada vez que a gente postar um vídeo novo, as gravações das transmissões, você vai receber a notificação. Olá! Boa noite! Estamos ao vivo para falar sobre o reiki alquímico. Preciso da ajuda de vocês. Preciso saber se o áudio está ok. Preciso saber se o vídeo está ok. Oiê, Daisy. Tô vendo aqui o chat, Lucas. Daisy. Diz pra mim aí se tá ok o som, o vídeo, por favor. Esperando, aguardando. É um pouco estranho pra mim falar assim. Tô acostumada a interagir com vocês face to face. E eu vou ter que falar agora pra vocês sem face to face. Nem vou me ouvir, nem vou ouvir vocês. É uma pena. Mas então eu vou começar contando agora então um pouco da história do reiki alquímico. Como foi que tudo começou? Eu participei de um grupo onde a gente recebia anjos em casa, onde a gente abria um portal em casa. E eu fiz esse ritual, recebi os anjos e foi logo em seguida que eu comecei a trabalhar com os grupos. E durante os atendimentos, eles começaram a aparecer forte, assim, a presença deles era muito forte, era impossível não sentir, não ver, as pessoas começaram a sentir e interagir com eles. E aí, foi logo que começou a pandemia, aí eu tava no apartamento, assim, lá em Florianópolis a gente vivia no apartamento. Era muito difícil porque eu tinha que trabalhar dentro do meu quarto. E a energia ficou muito acumulada e determinada noite eu não conseguia dormir muito bem. Rolei na cama até por volta das 3 horas da manhã. E virei para os pés da cama e acabei adormecendo. Depois que eu adormeci, foi rápido, foi um sono assim bem rápido. Quando eu acordei, o quarto estava cheio deles. E eles estavam trocando geometria sagrada. Eu creio que o start disso foi uma meditação que eu preparei para o grupo de cura que eu estava promovendo. E nessa meditação é dado o comando para que os anjos venham e troquem as geometrias sagradas. E aquela noite eu acordei com o meu quarto cheio deles, fazendo a troca das geometrias no meu campo sagrado. E quando eu acordei, deitada na cama, nos pés da cama, que eu abri o olho, eu olhei para cima assim, o quarto cheio deles, e eles me mostraram uma geometria, que é a geometria Seikorp. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora. Não. Tá. Imagens. Aqui. Achei. Esse é a geometria Seikorp. Se vocês repararem, eu só fiz ela nessa dimensão, assim, em 2D. Não fiz ela em 3D ainda. Mas ela é representada por esse círculo e ela começa aqui nesse onde está vermelho, é a representação das cores dos nossos chakras. Ele vai evoluindo até o 8º chakra, que é o chakra da alma. E aí passa para o corpo de luz, que é essa barra dourada no meio, que é o nosso corpo de luz.
esse corpo de luz, ele é circular. E os outros representações de chakras são quadrados, que representam a nossa dimensão, aqui onde a gente vive, onde tudo é quadrado. E o que envolve a geometria sagrada, esse círculo, é dourado também, e está escrito Seicorp, que é o nome dessa geometria. Seicorp quer dizer, Sei é uma energia Seixin, uma energia que tem dentro das pirâmides, dentro da pirâmide de Quéops. É uma energia azul, é uma energia de cura. E Corp é de corpo. Então ela é o corpo de luz pura, que representa Seicorp. E temos os 4 pontos que representam, que são a imagem do selo de Melquisedeque. E deixa eu voltar aqui a câmera. Não adianta querer tirar os óculos. Então, aí eu peguei essa imagem e já distribuí para os meus seguidores, para as pessoas que eu tenho os contatos, e pedi para meditarem observando essa geometria, e fiz o mesmo. Eu tive muitas reações e recebi muitos relatos de reações também de pessoas que, ao meditar, olhando para essa geometria, começaram a sentir coisas acontecendo nos seus campos. E a vida continuou, eu não sabia muito bem o que era aquilo, continuei trabalhando. Aí veio essa noite que os anjos vieram e trocaram essa geometria. Aí qual foi a sequência? Depois disso, eu comecei a meditar, e determinada noite eu acordei. O meu quarto estava banhado, mergulhado dentro do plasma dourado, que é a energia Seicorp. E do meu corpo, bolhas saíam assim, passando por aquele plasma, e subia assim, até explodir. Assim, e essas bolhas levavam imprints, levavam implantes que estavam no meu campo. E a mensagem que os anjos me disseram foi: isso tudo são marcas de sofrimentos que você vivia e que você não precisa mais. Não, o sofrimento na tua vida agora é desnecessário, não vai mais acontecer. Aí eles me ensinaram uma forma de aplicação. Eu comecei a praticar essa autoaplicação, e muitas coisas começaram a acontecer. Eu estava num grupo de cura, em outro grupo de cura, e quando eu estava quase finalizando, eles pediram para mim perguntar para as pessoas que estavam no grupo quem queria ser iniciado no Reiki, e praticamente todas as pessoas que estavam nesse grupo aceitaram. E a gente formou então a primeira turma do Reiki Alquímico dos Anjos Dourados. E a gente já está no processo de finalização, de formatura da primeira turma dos reikianos. E tem sido um processo fantástico, maravilhoso. E agora, atualizando as coisas, eles começaram a falar com a gente, e falar pra gente que precisavam que a gente fizesse uma mudança. Muitos recados foram vindo, e a gente foi sintonizando com essa mudança. E mudança de lugar, sair de onde a gente estava. E aí a gente foi se abrindo para os recados, a gente foi se abrindo para essa mudança, aceitando essa mudança, e começamos a perguntar para onde que era para ir. E aí eles foram mostrando, e foram preparando tudo. Quando a gente percebeu que era isso mesmo, que eles estavam no comando, e a gente aceitou, enfim, parou de resistir e questionar, e as coisas aconteceram num ritmo que quem me conhece viu que de uma hora para outra eu estava me mudando de Florianópolis de Santa Catarina para Minas Gerais.
E daí, na véspera da mudança, eu tive outra revelação. Eles me mostraram, além de pontos da minha vida que precisavam ser trabalhados, eles me mostraram o efeito do reiki alquímico no corpo das pessoas. E a comparação com o que acontece na nossa fisicalidade do efeito do reiki alquímico é que o efeito é como se fosse um acelerador de partículas. Esse acelerador de partículas, o CERN, que eles fazem para estudar a energia atômica. E aí eu vi o que acontece e fui pesquisar para poder passar para vocês o que eu vi. Porque quando a gente está no mundo astral, o que a gente vê é diferente do que a gente vê aqui. E eu precisava colocar isso em palavras, eu precisava colocar isso de forma que fosse inteligível pelas pessoas. E aí, eu entre os recados que os anjos mandaram pra gente, foi... Eles falaram que a energia do reiki alquímico potencializa qualquer outra terapia, porque ele é, por definição, um acelerador de partículas. E como eu não sei nada sobre o assunto, como eu não conheço o acelerador de partículas, só aquelas notícias que a gente via nos jornais, eu fui pesquisar no Google. E o que eu coloquei aqui é basicamente o que eu vi no site do Wikipedia. E tudo começou a fazer muito sentido. O que acontece, o que tem acontecido com as pessoas que estão, com os reikianos que acabaram de se formar e com as pessoas que estão recebendo o reiki alquímico, tudo se encaixou perfeitamente. Essa é a explicação. Eu fiquei muito empolgada, muito mais apaixonada ainda. E aí a gente começou a perceber que tudo que eles falam é exatamente o que é. Como, por exemplo, eles terem dito há algum tempo atrás que quando a gente estava procurando para onde a gente que a gente ia se mudar. E aí mostraram que seria para Monte Sião, Minas Gerais. E aí a gente começou a questionar, é Monte Sião mesmo? É Monte Sião mesmo? E aí pá, toda hora vinha mensagem confirmando que era Monte Sião mesmo. E aí eles disseram uma frase, São Paulo também tem. Daí pá, e agora? São Paulo também tem o quê? É lugar para nós morar? Não, Monte Sião, Monte Sião, Monte Sião. Então vai vir a explicação de São Paulo também tem. E quando eu fui pesquisar sobre o acelerador de partícula, eu cheguei à informação de que o único acelerador de partículas que existe na América Latina está em Campinas, São Paulo, que é a cidade onde Lucas, meu filho, tinha dito, tá, nós vamos lá para cima, mas eu quero ficar na cidade grande, eu vou trabalhar em Campinas. E aí a gente começou a se dividir entre Monte Sião e Campinas. E aí, mais uma surpresa. Eu fui pesquisar onde em Campinas estava localizado o acelerador, o prédio, as instalações. Deixa eu ver aqui a imagem que eu quero mostrar para vocês. Como que faz aqui? Não estou conseguindo. Esconder, tá. Não é esse. Esse. Olha só no círculo embaixo, onde é a empresa que o Lucas vai trabalhar, e no círculo em cima, onde é as instalações do acelerador de partículas. E tem mais uma coisa. Esse acelerador de partículas faz parte de um projeto chamado Projeto Sirius.
E os anjos dourados, eles vêm de um planeta chamado Oasibete, que é do sistema Sírio. Cada vez mais surpreendente, cada vez mais impactante para mim essas descobertas. Então, o que eu chamei vocês aqui hoje é para contar isso e para contar a relação entre o reiki alquímico e o acelerador de partículas. Lucas, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários. Tem alguém falando alguma coisa? Gente, desculpa se vocês estiverem falando. Não adianta, não aparece para mim. Tá diferente a página, faz muito tempo que eu não faço isso. Eu não tô vendo. Então, nós vamos ter que deixar as perguntas para outro dia. Vão anotando aí, depois a gente responde, tá? Comentários. Só apareceu o da Daisy. Discussão, vamos ver se aparece. Sandra, Fernanda, Fátima, Janaína, Serena. Gente, que legal. Agora eu tive acesso aos comentários. O Robson, todos os Robsons, a Cristina, lá da Grécia, Janice. Gente, que legal. Lembro quando me mostrou a imagem colorida e eu falei que sentia energia de vida. É isso mesmo. Quando eu for mostrando aqui os efeitos da geometria, vocês vão se surpreender mais ainda. Assim, olha, eu não sei nem, não tenho nem palavras para demonstrar minha emoção por tudo isso. Maria Andréia falando com nós lá da Espanha. Daisy, uau, é isso mesmo, uau. Bem uau mesmo. Então, os aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de grande energia em pequeno volume e em posições arbitradas e controladas de forma precisa. Exemplos comuns de aceleradores de partícula são os televisores de projeção traseira, os equipamentos geradores de raio-x, aceleradores também são usados na produção de isótopos radioativos, na radioterapia do câncer, na radiografia de alta potência para uso industrial e na polimerização de plásticos. Relação com o reiki alquímico. Gente, se não der tempo da gente mostrar tudo, da gente falar tudo, eu tô já fazendo a matéria, eu não pensei antes, eu podia ter colocado aqui no primeiro comentário fixado já o link, mas eu já tenho o link e já vou fazer isso daqui a pouquinho. E aí, assim que terminar, eu termino de escrever lá a matéria e compartilho com vocês, tá? Relação do reiki alquímico. A energia dourada do reiki alquímico é uma energia condensada em forma de feixes de luz que é direcionada ao corpo do receptor. O reikiano atua como o acelerador de partículas. O equipamento que os anjos precisam para condensar essa luz dourada através desse condutor e direcionar ao receptor. Essa energia trabalha o receptor a nível molecular. O acelerador de partículas, o reikiano, é um instrumento essencialmente construído utilizando uma fonte de partículas carregadas, a luz dourada, exposta a campos elétricos que as aceleram, que é o nosso corpo, o campo eletromagnético. O magnetismo do nosso corpo acelera essa energia. Após a aceleração, passa em seguida ao campo magnético do reikiano e as desvia de suas trajetórias através das mãos e do poder da intenção do receptor para o receptor, focalizando-as e controlando a direção, utilizando a vontade do reikiano.
Partículas estudadas nesses equipamentos de acelerador de partícula. Além das partículas mais básicas, elétrons, prótons e nêutrons, outras também podem ser detectadas e aceleradas. Por exemplo, existe a possibilidade de acelerar partículas compostas, ou seja, partículas alfa, que são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. As partículas alfa são núcleos de hélio que têm interação forte com a matéria, sendo rapidamente absorvidas. As partículas alfa apresentam grande poder de ionização devido à sua carga. Benefício dos íons negativos. O ar contém íons com polaridades elétricas opostas. Íons positivos, nocivos quando em excesso. E íons negativos, que contrariamente ao seu nome são benéficos para o nosso organismo. São até chamados de vitaminas do ar. O equilíbrio desses íons no ar que respiramos flui de maneira determinante em nossa saúde em geral e na nossa vitalidade em particular. De fato, o oxigênio assegura as funções vitais básicas, mas ele só passa dos pulmões para o sangue através dos íons negativos. Relação disso com o reiki alquímico. No reiki alquímico, nós trabalhamos com a respiração consciente para, com o prana, carregar os elementais que geram a egrégora de cura. Os íons negativos adquiridos através da respiração consciente potencializam essa geração, nos permitindo uma oxigenação maior de todas as moléculas dos corpos sutis, permitindo assim mais a harmonização do ser como um todo, aumentando a energia vital do receptor, que com isso tem maior clareza de ideias. Um corpo carregado de íons negativos torna-se inclusive invisível a obsessores. Para que ocorra para que ocorra a aceleração das partículas, é preciso assegurar a sincronização dos elétrons com a velocidade de fase da onda. Relação com o reiki alquímico. Durante o processo de iniciação, nós temos 42 dias de sintonização. Várias vezes eu falei com os reikianos da importância de fazer os 21 dias de sintonização, de autoaplicação, mais 21 dias de doação para equalizar e equilibrar a própria energia com a vibração do reiki alquímico. Deixa eu tentar ver se tem alguém comentando alguma coisa. Se vocês tiverem perguntas, podem fazendo, tá? Eu gosto de perguntas, elas me ajudam bastante. Nós temos, durante o processo de iniciação, 42 dias de sintonização, sendo 21 dias de autoaplicação, mais 21 dias de doação. Isso tem o objetivo de equalizar a frequência do reikiano com a própria energia angelical emitida pelos anjos dourados. Curiosidades sobre o número 40, eu vou deixar para a matéria, para vocês lerem a matéria, que é muito interessante essa questão dos 40 dias, da necessidade da gente fazer os 40 dias de sintonização, 21 dias de autoaplicação e 21 dias de doação. E a gente está fazendo uma espécie de estágio, que está muito lindo de ver o processo do pessoal do grupo, das meninas e de todos os Robsons. 4. Além dos aceleradores lineares, existem os aceleradores cíclicos, que é a analogia que eu fiz do acelerador com a geometria Seicorp. Esses são construídos para promover a trajetória curvada das partículas pela ação dos campos magnéticos espiral ou circular. Esse tipo de acelerador força a partícula a passar diversas vezes pelo sistema de aceleração.
A energia final das partículas depende da amplitude da diferença de potencial aplicada e do número de voltas que essas dão no dispositivo. Os tipos de aceleradores cíclicos mais utilizados são o ciclotron e o sincrotron. O ciclotron é esse aparelho que tem ali em Campinas, que é do projeto Sirius. Eu não vou ler mais aqui, eu vou passar para a relação que esse acelerador tem com o reiki alquímico. Ah, tá. E uma coisa importante. Ele é construído em forma circular porque a todo momento ele é bombardeado por uma frequência que vai e outra que vem. Eles jogam uma energia nele para um lado e depois eles jogam para o outro, porque senão ele sai do eixo. Ele, ao invés de ir em trajetória reta dentro do círculo, ele começa a bater nas paredes. Então ele é jogado uma energia contrária para equalizar ele, para ele oscilar o mínimo possível. Relação com o reiki alquímico. Duas considerações cabem aqui. Uma delas se refere à geometria Seikorp utilizada na ativação do reiki alquímico. Essa geometria tem em sua parte superior exterior um cilindro onde estão gravados o nome Seikorp e o selo de Melquisedeque, o rei do mundo. Essa forma lembra muito a forma circular de vários aceleradores de partículas. Em seu interior, a geometria começa com o quadrado, que tem em sua cor o chakra básico, e segue a sequência de chakras até o 8º chakra extracorpóreo, que é o da alma. Em seguida, a última forma, que em 3D é mostrada como um cilindro dourado, representa nossa coluna de luz. Essa forma linear também é a forma de alguns aceleradores de partícula. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Apresentação de imagem. Fecha este. Essa fórmula, vocês podem ver que tem o quadrado em volta e a forma circular no centro, representando, se for fazer, eu vou fazer essa imagem para colocar lá na matéria que eu vou colocar no blog, a geometria Seikorp vista de cima. A segunda consideração a ser feita é em relação às energias Sohati e Kundalini, no trecho que explica que nesse momento é injetada uma diferença de potencial alternada de alta frequência e potência nos eletrodos, cuja frequência é próxima à da circulação iônica, produzindo assim saltos de aumento de velocidade cada vez que esses passam por de um eletrodo para outro subsequente. No reiki alquímico, essa força alternada se refere às energias Sohati e Kundalini, que são trazidas até o centro cardíaco do receptor. Como já estamos com a primeira turma de reikianos atuando, eu estou muito orgulhosa deles, já tivemos a experiência de encontrar campos sagrados em que essas energias estavam em desequilíbrio, onde o emissor sentiu vibrações diferentes no próprio corpo. Os iniciados que sintonizaram seus veículos adequadamente conseguem sentir os processos acelerados na própria vida. Nós temos exemplos de algumas pessoas que são iniciadas e que, mesmo antes de se tornar iniciados, já estavam recebendo essa energia através da alquimia evolucional, que sentiram essa vibração de prosperidade, de maior clareza mental, sendo perceptível uma vibração mais elevada e sintonizada com a prosperidade e a abundância. Essa é uma das premissas da energia dourada, né, que está ligada à prosperidade e abundância. E o dourado é a cor do DNA sagrado. A gente utiliza na emissão do reiki alquímico a frequência do próprio ouro encaminhada para a pessoa que vai receber. Ou se a pessoa vai receber à distância, ela recebe
O reikiano envia para a pessoa essa frequência, envia os anjos e é trabalhada essa frequência a nível molecular. Nenhuma dúvida, estão entendendo tudo, né? Ou nada. Mas a gente vai fazer depois, pelo Zoom, um tira dúvidas. E aí eu posso interagir melhor com vocês. 1.5. Causando uma repolarização forçada através da variação radial negativa do campo magnético. Haverá sobre a partícula uma pequena componente perpendicular ao plano do movimento de aceleração. Esse efeito manterá a trajetória da partícula estável, não permitindo a perda dessa fora do acelerador. Esse componente de correção é primordial, pois a trajetória total da partícula muitas vezes chega a centenas de metros e, em alguns casos, milhares. A correção de trajetória pela focalização do feixe único, somado ao efeito relativístico, causa um aumento da massa nas partículas, pois é sabido que ao se aumentar essa energia, acaba havendo o surgimento de uma diferença entre a frequência de oscilação do potencial acelerador e a frequência de circulação da partícula num segmento de sua trajetória. Esse efeito gera um erro inflacionário que aumenta a cada volta, limitando assim a energia máxima da partícula. Isso quer dizer que quanto mais longe estiver essa frequência, menos efeito ela tem. Luísa, nós estamos tentando mandar mensagem, mas só aparece que pode ser enviado se a mensagem tiver mais de 100 caracteres. Que doido. Não, as outras meninas mandaram ali, boa noite, uau. Não entendo por quê. Continua tentando. Manda uma mensagem com 100 caracteres. Relação disso com o reiki alquímico. Observa-se aqui um rearranjo das partículas do receptor através do reiki alquímico. Como a Deise comentou ali em cima, a mudança é física, não é só energética. Pois observa-se um rearranjo nas partículas do receptor através do reiki alquímico, não permitindo que essas energias se dissipem. As energias elementais que flutuam dispersas sem uma programação acabam sendo organizadas e direcionadas para uma vibração mais elevada. O que significa ter uma vibração mais elevada? Significa menos doenças físicas, menos exposição a obsessores, menos manipulação de consciência por haver uma maior clareza de ideias, menos propensão a passar por situações de privação e baixa autoestima, uma vez que se acredita mais no seu potencial criador, ou seja, a criatividade aflora. Nós temos casos de pessoas que estão fazendo liberação de programações de vidas passadas onde sofreu muito. No momento em que o reiki alquímico é acionado, ele aumenta o movimento natural do torus de energia vital. Você agora pode receber essas ondas de criatividade a partir de você, em espiral, através e em torno de tudo. Nas imagens que eu vou mostrar agora, eu vou mostrar o esquema de funcionamento do acelerador sobre o torus de energia do corpo humano. Deixa eu ver, Gisele, Serena, tenho uma dúvida, vou mandar por aqui, escrever mais que devo. Para fazer esse reiki, precisa ter uma mestrado em reiki? Não. Esse reiki ele só tem 2 níveis. O nível de mestre curador, que você se torna mestre curador após os 42 dias de iniciação. E depois de, no mínimo, 1 ano de mestre curador, você pode se tornar mestre e iniciador. Deixa eu ver aqui os comentários da Gisele.
Estamos tentando mandar mensagem. Serena Gisele. Sim, é verdade. Também tentei enviar mensagem e aparece a mesma mensagem sobre os caracteres. Não sei porquê também. Manda mensagem longa, gente, mas não deixa de mandar mensagem. Serena, para mim, deu a mesma coisa que a Fernanda. Escrevi mais que devia para tentar enviar minha dúvida. Isso é muito estranho. Sim, é estranho. Faz tempo que eu não faço transmissão, então eu não sei dizer para vocês o que pode estar acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês a imagem da relação do torus. Olha, esse é o acelerador de partícula. Como é que ele trabalha com as partículas dos prótons, nêutrons, as partículas que ele está estudando. Esse é o nosso torus de energia, nosso torus de energia vital do corpo humano. Normalmente a gente tem já essa energia dessa forma toroidal que se chama. E o reiki alquímico, ela rearranja o torus de forma que ele fique como ele tem que ser, com a energia direcionada para as direções e não se dispersa para longe. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para os comentários. Robson, olha para o WhatsApp. Ah, mas eu não posso. Mandei uma mensagem, uma imagem do que está acontecendo na hora que escrevemos mensagem curta. Aparece um aviso. Rápido, mas aparece. Dá uma olhada para mim, Lucas? Lucas está pesquisando. 1.6. Funcionamento se dá através de um campo magnético que causa a deflexão da partícula para uma órbita circular e cuja intensidade do campo é modulada de forma cíclica, mantendo assim órbitas cujo raio é bastante estável e constante, apesar do ganho de energia e massa consequente. Relação com o reiki alquímico. Como vimos no item anterior, as imagens explicam a energia circular, aumentando a intensidade e modulando o campo áurico do receptor através do reikiano emissor. 1.7. Os mais poderosos aceleradores, como o LHC, lançado no dia 10 de setembro de 2008, e o Tevatron, são usados para física experimental na pesquisa básica das interações fundamentais. Em janeiro de 2019, CERN, que é uma sigla que significa que é os países unidos lá para investigar isso aí, que trabalham juntos, que eu não sei direitinho, anunciou a intenção de construir um acelerador de partículas ainda maior, medindo cerca de 100 km, a um custo estimado de 21 bilhões de euros. Relação com o reiki alquímico. Esse item foi apenas colocado a título de curiosidade. Bilhões de euros são gastos numa tecnologia que para nós veio através dos anjos dourados. E assim nós encerramos a explicação do que é a energia do reiki dourado. Um acelerador de partículas. Ah, entendi. Entendi. Para configurar comentários curtos, eu deveria ter feito isso antes de começar a transmissão. Como eu não sabia disso, vocês vão ter que falar bastante. Tá explicado, Fernanda Evangelista, tá explicado a minha conexão com os anjos dourados, sua matemática, física tá na alma. Então, muitas pessoas têm relatado sentir as vibrações na hora de receber o reiki. Às vezes vibração do pé, às vezes das mãos, às vezes de outra parte do corpo. Tem uma reikiana que começou a pendular em movimento circular e a gente fez o experimento de
ver qual era a energia que está em desequilíbrio, porque se estava pendulando é porque estava oscilando naquele movimento que foi explicado num dos itens ali, que a energia precisa de um equilíbrio, de uma que vai e de uma que vem para equalizar e parar de oscilar, parar de vibrar. E aí, durante o reiki, ela fez essa pergunta e aí os anjos falaram para ela que ela estava focando muito na energia Forrati. Na Forrati, que é a energia celeste. Eu não expliquei isso, né? Forrati é a energia celeste que vem do Sol central. A energia Kundalini é a energia que vem do centro da Terra, do centro de magma da Terra. Então, essas duas energias elas se encontram para gerar o prana. E esse prana é que carrega os íons. Como ela estava focando muito, ela acionava as duas, mas ela focava muito na Kundalini, então estava em desequilíbrio na hora dela aplicar o reiki na pessoa, no receptor. E daí o corpo dela oscilava. Foi muito interessante essa experiência. Marta Gonçalves, mandei boa noite e foi normal. Não sei se você viu, mas aparece essas mensagens. Sim, eu vi bastante gente mandando só boa noite e veio. Não entendi por que algumas pessoas não conseguiram. Talvez tenha alguma correlação também com a pessoa de seguir seu canal. Ah, pode ser. Pode ser que seja pessoas que estão seguindo a página que conseguem. Olha, viu? Tem que curtir a página. Já viram o vídeo lá no começo, né? Curte a página, clica lá e coloca lá ver primeiro. Gente, é isso que eu tinha para falar sobre o reiki. Eu tô cada dia mais apaixonada e eu tô quase terminando a apostila. Agora a gente consegue entender por que de eu não ter conseguido e eu cada vez coloco menos pressão em finalizar o processo, em ter que fazer a apostila, eu tenho que mandar imprimir, eu tenho que distribuir. Não. Tudo é como tem que ser. Agora a gente com essa informação a gente vai trazer um novo olhar, uma nova visão nossa para o reiki alquímico. Isso. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver os comentários. Se não tiver, a gente vai se despedir. E aí a gente pode fazer um zoom com as meninas e todos os Robsons do curso, os reikianos, e aí a gente esclarece essas dúvidas, porque com certeza agora vocês vão assistir de novo e vão aparecer as dúvidas, vão aparecer perguntas. Verdade. Fala a verdade, você não quer comentar de curso. É verdade. O Robson. A Fernanda disse, sim, sentimos muito isso, frio e formigamento. Algumas vezes começamos a tremer e dura até depois de algum tempo depois. Então a energia Forrati, que é uma energia celeste, ela é fria e a energia Kundalini é quente. Então agora nos próximos envios você faz essa experiência de ver se você equalizando mais, colocando mais a Kundalini no teu caso, se esse frio vai passar. Robson, fala a verdade, você não quer comentário curto, gosta de ver todos nós digitando. Vai falar bastante, eu adoro mesmo. Então tá, gente. Boa noite, fiquem com Deus. O que a Lizzie? Boa noite, depois da autoaplicação dos 21 dias, mais 21 dias de aplicação em plantas e pessoas, deve ser sempre pessoas ou objetos diferentes? Sim. Cada noite, cada aplicação do envio, a gente tem uma boa lista de contatos ali que a gente pede voluntários. E é legal você começar a interagir, porque quando você vai fazer o envio, você está entrando no campo sagrado de outra pessoa. E aí você vai treinando você, não só no envio, quanto no feedback das pessoas, quanto na reação das pessoas, você vai se treinando, além de se adestrar assim, nessa energia do reiki alquímico. Certo, Lizzie? Obrigada pela pergunta. A gente pode fazer mais isso outros dias, né? Então tá. Beijo pra vocês e até daqui a pouco.